isso se manifesta na história, se mantém na história por meio de conspiração, né? Aham. Toda conspiração que tem um fim malévolo, ela tende a ser secreta. Então nós temos sociedades secretas na história, tá? Então, como eu disse, isso já surge entre os judeus. Desde a época do Segundo Templo, quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, né? Tem uma passagem do profeta Ezequiel, capítulo 8. Né? Isso fica muito evidente. Deus manda o profeta raspar uma parede. Ele tem uma visão, né? Ele raspa a parede, então ele encontra uma porta secreta, tem um corredor, então ele entra nesse corredor, uma câmara, e encontra no fim uma câmara secreta. O que ele encontra? Os anciãos do povo adorando os ídolos egípcios. Ou seja, Deus quer mostrar que existe uma coisa, um culto secreto. Uhum. Entendeu? No tempo de Cristo já existia uma doutrina secreta entre os rabinos. Vou te dar um exemplo. Quando Nosso Senhor disse para os apóstolos, na cadeira de Moisés estão assentados os fariseus. Fazei o que eles dizem, mas não imitei suas ações, porque eles dizem e não fazem. Uhum. Nosso Senhor mandou seguir o que eles ensinavam da cátedra de Moisés. Mas por que depois Nosso Senhor fala para eles, cuidado com o fermento dos fariseus? E os apóstolos dizem, mas nós nem trouxemos pão, falam seus ignorantes, não é do pão que fala, é da doutrina. Se ele previne contra a doutrina, ou se ele manda seguir a doutrina dos fariseus, como que depois ele previne? Estranho, né? Uhum. Por que ele compara com o fermento? Porque o fermento atua secretamente na massa. Tinha duas doutrinas. Tinha uma pública de acordo com a lei de Deus e uma secreta que não convinha tornar pública. Essa doutrina acaba lá. A tradição judaica, que é a gnose judaica. Entendi. Uau. Isso vai culminar lá na Idade Média, no século XII, na Cabala judaica. Vai se desenvolvendo, né? Entendi, cara. Entendeu? Então o diabo sempre suscita. O diabo não é burro, né? Deus, para salvar homens, ele escolhe homens. Ele escolheu 12 apóstolos. Perfeito. O diabo, para salvar, ele organizou uma sociedade. O diabo, para perder, ele organiza sociedades. Uhum. O Deus atua na história, o diabo atua na história. E a história o que é? É ver essa luta entre Deus e o diabo na história. Deus organizou a sociedade da igreja para salvar. O diabo organiza a sociedade para combater a verdadeira igreja. As sociedades secretas para combater a verdadeira igreja. E ele suscita essas doutrinas. E vai soprando na história. Uau. Entendeu? Por isso que, como diz o Ladislau Mitter, essa doutrina vai reaparecendo na história. Uhum. Sabe? Com uma, tem lógica. Com outro olhar, outro... Isso, com algumas diferenças acidentais, mas com a mesma doutrina. Com outro aroma, mas isso, vai recalchutando, né? Exatamente. Mas é o mesmo pneu. É verdade, é verdade. Exatamente. Uhum. Tá? Então aqui, pra gente depois mudar de assunto, não vai falar sobre essa Inquisição. Não sei quanto tempo já foi. Não, tá tranquilo. Questão de números. Número de condenados. É importante isso aí, número de condenados. Isso é importante. Então vamos pegar aqui. O Papa João Paulo II, ele convocou em 1998 um simpósio. Tá? Então reuniu ele mais de 50 especialistas para tratar sobre a Inquisição. E ele abriu os arquivos secretos. Uhum. Então, sem temor algum, podem investigar. Fiquem à vontade. Entendeu? E esses especialistas investigaram por anos. Eu não sei se é 2004 ou 2006, acho que é 2004. Então isso culminou num livro, que era o resultado do simpósio, da pesquisa. E qual foi a constatação? Quais foram os dados? Então vamos lá. Inquisição Espanhola, que é a mais caluniada, que já é ali no final, já é a Idade Moderna, né? Uhum. 1478, que teve muita interferência estatal dos reis católicos. Então ele já teve mais abusos, né? A igreja, inclusive, teve que intervir. Então não foi uma inquisição propriamente da igreja. Teve mais a atuação ali do poder estatal. Eles queriam combater os falsos judeus convertidos na Espanha, que conspiravam contra a igreja. Né? Então, a Inquisição Espanhola, que é a que mais caluniada. Então, de 44.674 processos, de 1540 ao ano de 1700, 160 anos, né? De 44.674 processos. Quantos por cento de condenação? 1,8, tá? Mas não acabou ainda, peraí. Desses 1,8, 1,7 eram falsas execuções. Então, não se sabia do paradeiro, pegava um boneco e executava o boneco. Entendeu? Não se sabia do paradeiro do acusado. Então, para ter execução, pega um boneco, em efígie, né? Queima um boneco representando o total de execução, 0,1. Execução se diz pena de morte, né? Isso, execução de morte. Pena capital. 0,1. Caraca, velho. Exatamente. Mas por que os caras executavam? Peraí, como é que os caras executavam boneco, velho? Como assim isso aí? É porque
não sabia mais do paradeiro do acusado, Aham. entendeu? Então simulava lá uma execução. Pegava um boneco, fingindo que era um... Ah, mas entendeu? isso tá É pra relatado. dar um efeito intimidativo na sociedade, né? Fazer Ah, isso. entendi. Mas Pelo- isso depois ficava relatado no documento. Ficava, mas ficou relatado, né? Que não se sabia o paradeiro. Entendi, Então não era uma execução real, não estava presente ali o réu entendi. executado. Aham, Entendeu? entendi. Então, Perfeito. 0,1%. Entendi. Entendeu? Em Toulouse, o maior centro herético em 100 anos. Chuta, quantos executados? Em um século, 100 anos. Executados. O maior centro de concentração cátara, em 100 anos. Você quer em Não, em percentual? números. Em números? Fale como um inimigo da Inquisição. Ah, eu falaria aí com uns 1000. Não, 42. Em 100 anos. 42 somente. Entendi, Pra você ver que a igreja não queria condenar. Ele entendi. queria salvar, não condenar. E neste livro que eles fizeram após Isso, o Papa, já tá esses dados numéricos. Isso, exatamente. O coordenador foi Agostinho Borromeu, professor de História da Universidade de La Sapienza. Ele que coordenou todo esse simpósio, né? Bruxas. Vamos lá. 125 mil processos contra as bruxas na Inquisição Espanhola. Quantas bruxas executadas? 125 mil processos. Em quantos anos? Nesse período. Nesse período de, É. de 100 anos, mais ou menos. Isso, Ah, de quase 200 anos. Botaria aí... Se você botar, né, de 125 mil, É muito processo, né? é muito processo. Se você 125 botar 10%, daria 12.500. Não, Mais ou menos. 59. É, cara, você vê. 59 só. É, A igreja instaurou o tribunal contra as bruxas porque teve um surto de fanatismo. Os protestantes queimaram as bruxas. A igreja fez a aquisição contra as bruxas para averiguar realmente a culpabilidade, para proteger as mulheres. Entendeu? Contra o fanatismo. protestante que tu diz era... Porque nessa época ainda não existia o... Aqui eu já tô falando mais lá perto da Mais- Inquisição Espanhola. Entendi, Entendeu? entendi. Exatamente. Entre os protestantes teve muita. Na Itália, quantas bruxas? Somente 36. Em Portugal, só 4 condenadas. A Entendi. morte, efetivamente. Os protestantes fizeram Inquisição, ninguém fala, né? Os Mas eu não protestantes. sabia disso também. Mas os protestantes, você diz após 1500, assim? Sim, Calvino, Lutero, Ah, é? Calvino, na Inglaterra, Mas eles também... fizeram perseguição. Fizeram perseguição aos hereges. Lutero dizia, o infiel deve ser impelido à fé pela espada. Lutero. Mas os protestantes também, então, fizeram isso aí. Mas isso aí Fizeram. não tem documento deles. Não, isso é tudo documentado. Tem testemunhos da época, tem documento. Eles fizeram. Calvino matou mais de 500 em Genebra. Aquele que não aceitava o credo calvinista, fogueira. Tá, mas então só esses 500 aí é mais que a Inquisição Mas, católica inteira. Claro. Na Inglaterra foi 40 mil executados. Na Escócia protestante, 17 mil. A Irlanda, quando caiu sob o poder inglês, 98% dos padres foram mortos. Sobrou 2%. Um detalhe, é que assim, eu já penso no contra-argumento. Os caras podem falar, mas você tá falando aí da parte documentada católica, né? Digamos assim, mas muitos certos morreram e não ficou documentado, porque desse simpósio que teve, eles pegaram os documentos guardados pelo Vaticano, certo? Existiam muitos processos da Inquisição católicos que não houve documento nenhum, simplesmente, né? É que nós, historiadores, trabalhamos com documento, né? Perfeito. Não dá para se fazer alguma suposição, porque- mas assim, se você analisa o processo da Inquisição, se vê a clemência. Entendi. Se vê a não intenção de condenar. Férias, comutando pena para penas mais brandas. Entendo. Então, a própria ação da igreja prova Porque às vezes que ela não visava a os caras condenação. podem tentar jogar, por exemplo, os linchamentos como frutos da Inquisição Católica, entendeu? É assim que eu quero dizer. Isso. Vai falar, a pessoa chegava lá linchado. Tá, mas ela não foi condenada pela igreja, pô. Não, o São Bernardo condenou o linchamento. Ah, entendi. Ele falou assim, se aprovamos a fé, se aprovamos a intenção, reprovamos o ato, porque a fé não é ato da violência, é ato da persuasão. Ele condenou. Entendi. Ele reagiu contra o linchamento. A igreja nunca foi favorável ao linchamento. Entendeu? Por isso que ela instaurou um tribunal contra os linchamentos. Entendi. Entendeu? Claro,
a motivação era a fé, o que não justifica o linchamento. Perfeito. Por isso que ele vai, São Bernardo vai dizer, se aprovamos a virtude, o que motivou a fé, reprovamos o ato. Entendeu? Uhum. Perfeito. Ok, até aqui? Ok, não, 100%. Esses dados aí são interessantes, cara.